O roteiro apresenta uma narrativa extensa e dramatizada da vida de Oprah Winfrey, destacando sua ascensão extraordinária da pobreza ao status de uma das mulheres mais influentes do mundo. A seguir, está uma versão resumida, reorganizada e humanizada dessa história em sessões temáticas, com linguagem fluida e menos sensacionalista, mantendo o foco na trajetória, nos desafios emocionais e no impacto social. O texto busca equilibrar dor e superação sem explorar excessivamente conteúdos sensíveis. A menina que nasceu entre a escassez e o silêncio. A trajetória de Oprah Winfrey começa em um contexto de extrema vulnerabilidade social no sul dos Estados Unidos, onde a pobreza não era exceção, mas parte da rotina diária. Sua infância foi marcada por instabilidade familiar, ausência de apoio emocional consistente e condições materiais bastante limitadas. Criada em parte pela avó, encontrou muito cedo na leitura um refúgio que oferecia algo que o mundo real não lhe dava: segurança, imaginação e sensação de pertencimento. Esse contato precoce com os livros não apenas ajudou a moldar sua inteligência, mas também fortaleceu sua sensibilidade para compreender histórias humanas. Mesmo assim, sua infância não foi leve. Ela precisou lidar com abandono emocional e responsabilidades que ultrapassavam sua idade. Esse cenário não definiu um destino de fracasso, mas construiu uma base sólida de resiliência. A menina que cresceu entre dificuldades aprendeu a observar o mundo com profundidade, desenvolvendo uma força interna silenciosa que mais tarde se tornaria um dos pilares de sua personalidade e de sua carreira. A descoberta da voz como forma de existência durante a infância e adolescência, Oprah percebeu que sua capacidade de falar e se expressar ia muito além de um simples talento escolar. Em ambientes onde muitas vezes se sentia invisível, a comunicação se tornou uma forma de existência e afirmação pessoal. Na escola, seu desempenho acadêmico e sua facilidade com palavras chamaram a atenção de professores que enxergavam nela algo raro e promissor. Participando de debates e atividades de fala em público, ela começou a construir confiança e a entender que sua voz tinha valor. Esse processo foi fundamental para sua formação emocional, pois representava um espaço onde ela não era definida por suas limitações externas, mas por sua capacidade de se expressar. Aos poucos, a insegurança foi dando lugar a uma presença mais firme. Essa fase representa o nascimento de uma identidade comunicadora, onde a palavra deixou de ser apenas instrumento e passou a ser ponte entre sua história pessoal e o mundo ao seu redor. A primeira porta para o mundo da mídia à adolescência trouxe oportunidades inesperadas que mudariam completamente o rumo de sua vida. Ainda jovem, Oprah começou a atuar em rádio e posteriormente em televisão local, entrando em um universo profissional exigente e altamente competitivo. Nesse ambiente, ela rapidamente se destacou não apenas pela competência técnica, mas pela forma natural e emocional com que se comunicava. Sua autenticidade criava uma conexão imediata com o público, algo raro nos formatos rígidos da época. No entanto, esse início também foi marcado por desafios significativos, já que a indústria da mídia possuía padrões muito definidos de comportamento e apresentação. Mesmo enfrentando limitações estruturais e pressões externas, ela demonstrava uma capacidade impressionante de adaptação sem perder sua essência. Essa fase inicial foi essencial para consolidar sua presença no meio televisivo, transformando uma jovem talentosa em uma profissional em formação. A partir desse momento, sua trajetória começou a ganhar forma dentro de um cenário que ainda estava aprendendo a lidar com vozes mais humanas e espontâneas.
desafios e ajustes no jornalismo televisivo. Ao ingressar no jornalismo televisivo, Oprah encontrou um ambiente rígido, onde emoção e espontaneidade muitas vezes não eram bem-vindas. A expectativa era de neutralidade absoluta, o que contrastava diretamente com sua forma natural de se comunicar. Inicialmente, sua postura mais emocional foi vista como inadequação profissional, gerando conflitos e tentativas de adaptação forçada aos padrões tradicionais da televisão. Esse período representou um momento delicado, no qual ela precisou equilibrar a autenticidade e exigências do mercado. Em vez de abandonar sua essência, acabou sendo redirecionada para formatos que permitiam maior liberdade expressiva. Essa transição foi fundamental, pois mostrou que sua força não estava em se encaixar em modelos prontos, mas em criar novas possibilidades de comunicação. Aos poucos, o que antes era visto como fraqueza passou a ser reconhecido como diferencial. Esse processo de adaptação não apenas salvou sua carreira inicial, como também abriu caminho para uma transformação profunda no modo como a televisão se relaciona com emoções humanas. A reinvenção, através do talk show, a mudança para o formato de talk show, marcou um ponto decisivo em sua trajetória profissional. Nesse novo ambiente, Oprah encontrou o espaço ideal para unir empatia, escuta ativa e comunicação emocional. Diferente do jornalismo tradicional, esse formato permitia conversas mais profundas, onde histórias pessoais ganhavam centralidade. Foi nesse contexto que sua autenticidade floresceu de forma plena, criando uma conexão genuína com convidados e audiência. O programa deixou de ser apenas entretenimento e passou a funcionar como um espaço de reflexão coletiva sobre experiências humanas. Essa abordagem inovadora transformou completamente sua imagem pública, consolidando-a como uma comunicadora singular. A capacidade de ouvir e validar experiências alheias fez com que o público se sentisse representado e compreendido. Essa fase não apenas redefiniu sua carreira, mas também ajudou a transformar o próprio gênero televisivo, criando um novo padrão de conversa na mídia, baseado na emoção e na verdade compartilhada. A ascensão ao status de fenômeno cultural com o crescimento de seu programa, Oprah ultrapassou os limites da televisão e passou a influenciar diretamente a cultura popular. Suas recomendações literárias, opiniões e entrevistas começaram a impactar hábitos de consumo, comportamento e até debates sociais mais amplos. O público passou a enxergá-la como uma referência confiável, capaz de guiar escolhas e reflexões. Esse nível de influência consolidou sua posição como uma das figuras mais poderosas da mídia global. No entanto, esse crescimento também trouxe novas responsabilidades emocionais e pressões constantes. A exposição contínua transformou sua vida pessoal em um campo de desafios silenciosos, onde o equilíbrio entre imagem pública e identidade privada se tornava cada vez mais complexo. Essa fase revela o início de uma dualidade importante. Quanto maior a influência, maior também o peso emocional carregado por trás das câmeras. A construção de um império próprio ao fundar sua própria empresa de produção, Oprah assumiu controle total sobre sua carreira e sua narrativa. Essa decisão marcou um ponto de independência rara na indústria do entretenimento, especialmente para mulheres negras naquele período. A partir desse momento, ela deixou de ser apenas apresentadora para se tornar também empresária e estrategista. Essa autonomia permitiu que moldasse conteúdos de acordo com seus valores e visão de mundo. O crescimento de seu império midiático ampliou ainda mais sua influência, consolidando sua posição
como uma das figuras mais poderosas da comunicação contemporânea. Essa fase simboliza não apenas sucesso financeiro, mas também liberdade criativa e controle sobre sua própria história profissional, desafios pessoais e relação com o corpo ao longo de sua vida. Oprah enfrentou uma relação complexa com o próprio corpo, marcada por oscilações de peso e pressões externas constantes. Mais do que uma questão estética, essa experiência está profundamente ligada a aspectos emocionais e psicológicos de sua história. A exposição pública intensificou ainda mais essa pressão, transformando sua imagem corporal em tema recorrente na mídia. Com o tempo, ela passou a falar de forma mais aberta sobre saúde emocional e autocuidado, ressignificando essa luta pessoal. Esse processo mostra como questões internas podem se refletir no corpo e como a percepção pública pode amplificar desafios já existentes. Sua jornada nesse aspecto revela vulnerabilidade e humanidade por trás da figura pública. Legado e impacto social duradouro além do sucesso na mídia, Oprah construiu um legado sólido por meio de iniciativas filantrópicas e educacionais. Seu foco em projetos voltados para a educação e apoio a jovens em situação de vulnerabilidade demonstra seu compromisso em transformar experiências pessoais em impacto coletivo. Ao investir em escolas, bolsas de estudo e programas sociais, ela ampliou oportunidades para milhares de pessoas. Esse legado vai além da fama, refletindo uma tentativa de gerar mudanças estruturais na vida de outros. Sua atuação filantrópica reforça a ideia de que sucesso pode ser usado como ferramenta de transformação social, criando efeitos que ultrapassam gerações. Reflexão final sobre uma trajetória extraordinária. A vida de Oprah Winfrey representa uma combinação complexa de superação, vulnerabilidade e impacto global. Sua trajetória mostra como experiências difíceis podem ser transformadas em força e propósito. Mas também revela que o sucesso não elimina completamente marcas emocionais do passado. Entre conquistas profissionais e desafios pessoais, sua história se constrói como um exemplo de resiliência e reinvenção contínua. Mais do que fama ou riqueza, seu legado está na capacidade de transformar a própria voz em instrumento de conexão humana. Essa narrativa reforça a ideia de que grandes histórias não são definidas apenas por vitórias, mas também pela forma como cada pessoa enfrenta suas próprias batalhas internas ao longo da vida.